pessoal, meu nome é Flávio Cunha, eu sou radiologista da Clínica Tirol e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a tomografia de tórax, o exame mais completo para avaliação de queixas respiratórias como tosse, dor, febre e falta de ar. Primeiro, o que é a tomografia de tórax? É um exame feito no equipamento chamado de tomógrafo. Ele utiliza radiação ionizante, como a radiografia de tórax. Então, qual a diferença entre o raio-x e a tomografia de tórax? O raio-x ele forma apenas uma imagem, então todas as estruturas do tórax estão sobrepostas em apenas uma imagem. Na tomografia é diferente, por ele possuir múltiplos detectores, a gente consegue adquirir imagens bem detalhadas de todos os órgãos e nenhum órgão fica sobreposto ao outro. Isso aumenta muito o leque de diagnóstico e a sensibilidade do exame. As indicações mais comuns para as tomografias de tórax. Primeiro, sempre quem avalia a necessidade ou não do exame é o seu médico assistente, ou pneumologista, ou clínico que está lhe atendendo, mas as principais queixas que levam a ser solicitados os exames de tomografia de tórax são falta de ar, dor torácica, febre, tosse ou algum outro sintoma como sangramento que possam estar relacionados com as vias respiratórias, tá? Falando um pouquinho agora sobre o preparo do exame. O exame ele tem um preparo muito simples, quando ele é feito sem contraste, não necessita de nenhum preparo especial, tá? E quando for feito com contraste, necessita apenas um jejum mínimo de 4 horas. O que é o contraste, e quando a gente indica que o exame seja feito com contraste? O contraste é um medicamento que é feito endovenoso, na veia do paciente, e ele ajuda a aumentar a sensibilidade do exame, principalmente nos casos de avaliação do mediastino, que são as estruturas como o coração, as artérias e veias principais do tórax, os linfonodos, como no caso de um linfoma, e outros casos, como por exemplo os tumores de pulmão, tumores que se apresentam no gradil torácico, assim nas costelas, na musculatura ou na coluna. Então esses são as principais indicações do uso do contraste. O exame de tomografia é realizado por o técnico de enfermagem junto com o técnico de radiologia. O técnico de radiologia comanda todo o equipamento da sala de comando e o técnico de enfermagem irá lhe conduzir para a sala do exame, onde você irá se deitar na mesa, Essa mesa ela irá passar por dentro de um tubo. Esse tubo, diferente do tubo da ressonância, esse tubo é mais curto, então os pacientes com claustrofobia realizam tranquilamente o exame, tá? E dentro desse tubo é que estão os detectores de radiação. Então esse exame ele é rápido, indolor e não invasivo. O tempo total de você realizar esse exame, quando você entra na sala, se deitar, preparar, fazer o exame e sair, não ultrapassa aí de 10 a 15 minutos, tá? As limitações em relação ao estudo tomográfico são poucas, mas, por exemplo, pacientes gestantes, elas não podem realizar o exame, então tem que sempre avisar o médico se tem a possibilidade ou não de estar grávida, porque é uma contraindicação ao exame. E outras limitações seriam para a avaliação de estruturas de partes moles. Essas estruturas de partes moles, como tendões, estruturas mais delicadas, ligamentos, eles são melhor avaliados por uma ressonância magnética em relação à tomografia. Para que serve a tomografia e quais órgãos são avaliados neste exame? Então a tomografia é o exame mais completo para avaliação de queixas respiratórias, como falta de ar, dor torácica, febre, tosse, bem como para avaliação de tumores, quando, por exemplo, o paciente está com sangramento, está com a suspeita de ter um tumor. Então é um exame mais completo, na verdade, em relação ao tórax para essa avaliação. Quais os principais órgãos analisados neste estudo? O pulmão e os órgãos do mediastino são os principais órgãos analisados. Então no mediastino nós temos o coração, os grandes vasos do mediastino, tanto artéria como veias, além de linfonodos, traqueia, e a parte do gradil torácico, a musculatura, as costelas, a coluna. Então todos esses órgãos, todas essas estruturas são analisadas neste exame. Em relação aos diagnósticos mais comuns, a gente tem aí as doenças infecciosas, pneumonia, tuberculose, depois os tumores, os nódulos pulmonares, que são benignos ou malignos. Uma avaliação importante também é a pesquisa de metástases, Outros tumores podem acometer também o tórax através de metástases, então isso é uma indicação bem importante também do exame. Pode avaliar se tem derrames, aquele derrame pleural, líquido no pulmão. Outras
doenças mais inflamatórias, como por exemplo granulomatose de Wegener, vasculites, trombos nas principais artérias, né, e nas veias, também alterações cardíacas. Então é uma gama de patologia que a gente consegue avaliar e esse exame é bem completo para isso. Então pessoal, obrigado, era isso que eu queria falar para vocês sobre o exame de tomografia de tórax.